A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Pegue a palavra do Senhor e abra o seu evangelho em Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 26. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Eu vou fazer com você a leitura a partir do versículo de número 26. E assim que você localizar, assim que você encontrar, dê um glória a Deus, para que eu saiba que você encontrou. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 em diante. Todos encontraram? Está escrito assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quantos creem que esta palavra é verdadeira e que tudo que nós acabamos de ler é verídico e aconteceu? Diga glória a Deus. Nós acabamos de ler o anúncio do nascimento de Jesus. E sabe o que é mais interessante aqui? É que a maneira no qual Jesus nasceu foi de uma forma sobrenatural. E todo milagre é sobrenatural. Para você ter ideia, milagre é aquilo que a medicina não pode explicar. E jamais a medicina pôde ou poderá explicar como uma mulher engravidou sem que tivesse relações com um homem. E assim foi por quê? Porque Jesus é santo. Quem crê que Jesus é santo, diga glória a Deus. Mas o relato do nascimento de Jesus
Ou seja, a maneira que Jesus nasceu pode nos ensinar como um milagre pode ser gerado. Ou seja, como nasce o milagre. Milagre é para quem crê. E eu pergunto, quantos aqui creem nesta palavra? Diga amém. Eu vou fazer a leitura apenas do versículo 35. E eu peço que você que está comigo nesta tarde aqui na sede da Paz e Vida, leia após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. E respondendo, vamos fazer o seguinte, vamos falar bem alto para quem está nos acompanhando pela internet possa ouvir, e para que o nosso louvor, a nossa adoração também alcance o trono de Deus, o trono dos céus. Vamos lá, diga comigo. E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você crê nessa palavra? Toma posse dela pela fé. Então, por favor, desocupe as mãos, põe a Bíblia aberta sobre o assento e vamos dar para a palavra de Deus uma linda, maravilhosa, bendita salva de palmas. Amém? Aplaude com fé e dá glória a Deus. Isso, aplaude e diz glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Eu não posso falar nada de mim. Então, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todos os impedimentos e envia, Pai, a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Nós vamos entender que ao analisarmos o anúncio do nascimento de Jesus, nós podemos também entender como um milagre ele é gerado. Até porque o nascimento de Jesus foi um grande milagre, foi algo sobrenatural que aconteceu, feito por Deus. E aqui fica bem claro, quando a gente entende que esse milagre foi possível por intervenção direta do Espírito Santo. E desde já, eu gostaria de te lembrar que hoje Deus está no céu e Jesus também à sua destra, à sua direita. E quem está na terra é o Espírito Santo do Senhor. E todo agir, todo efetuar de Deus em nossas vidas e nesta terra só é possível por meio do Espírito Santo. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, a Maria, ela quer saber como isso seria possível, porque afinal ela era uma mulher jovem, noiva, mas virgem, como deveria ser, nunca havia tido relação com o seu noivo José, e o casamento não era para agora. O casamento ainda iria demorar um pouco para acontecer.
E a maneira no qual o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele fala de uma maneira que seria algo que iria acontecer já ali nos próximos dias. Então ela pergunta: mas como isso será possível? Versículo 34, ela diz assim, e disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço varão? Conhecer varão aqui se refere, nunca tive relações com homem nenhum, não sou casada, noiva é fato, mas ainda não casamos, o casamento ainda não foi consumado, como poderei engravidar se nunca tive relações com homem nenhum? Aí o anjo no versículo 35 responde, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. O que significa virtude? Poder. E todo milagre é proporcionado pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Vai pegando a visão: ação direta do Espírito Santo e poder de quem, igreja? E poder de Deus. Continua a leitura. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque todo milagre vem de quem? Todo milagre vem de Deus. Repito, ação direta do Espírito Santo, poder e algo que vem de Deus. O anjo respondeu: Maria, é algo sobrenatural que vai acontecer. E todo o milagre é algo sobrenatural. Quando a gente ora a Deus e pede a Deus que nos abençoe, que nos conceda uma graça, que opere com libertação, com cura, que promova uma grande restauração, uma grande restituição, que seja nosso provedor, que a nós venha abrir uma boa porta, que prospere o nosso trabalho e principalmente que salve a nossa casa. Nós estamos em busca não do natural, porque o natural você faz, o natural eu faço. Quando pedimos algo a Deus, nós estamos em busca do sobrenatural, ou seja, aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não está em nosso alcance. Amém? Usando o exemplo de Maria, mãe de Jesus, que viveu o sobrenatural, que viveu um milagre, ela gerou um milagre dentro dela. Eu vou fazer aqui um comparativo de uma mulher grávida, não Maria, porque a gravidez de Maria foi uma gravidez sobrenatural, amém? Mas eu vou fazer o comparativo de uma mulher grávida, uma mulher comum, uma mulher normal, como foi Maria após o nascimento de Jesus, porque Maria teve outros filhos e filhas, assim diz a palavra. Jesus teve irmãos e irmãs, assim diz o Evangelho. Então, usando o comparativo de uma mulher grávida, eu vou mostrar para você como um milagre pode nascer na sua vida, como um milagre pode ser gerado. Amém? A primeira coisa que uma mulher precisa obrigatoriamente para gerar um filho é ter a semente do homem, o sêmen do homem.
Eu quero que você memorize esta palavra, diga comigo: semente. Semente. A semente que gera o milagre é a fé. Amém, igreja? Diga comigo: a semente que gera o milagre é a fé. Aqui ainda em Lucas, só que no capítulo 17, abra comigo, por favor. Lucas 17. Olha o que diz aqui para nós, o versículo de número 5 e também o versículo de número 6. Como nasce um milagre? Nós vamos comparar uma mulher grávida e vamos entender como nasce um milagre. Veja, Lucas 17, versículo 5, quem achou, diga amém. Está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém? Jesus, Ele é tão fantástico na hora de ensinar algo, que Ele escolhe os exemplos mais fortes, para que a pessoa entenda a profundidade que Ele está querendo passar. Quando Ele usa a amoreira, repare bem, Ele não está usando em vão, porque a amoreira era uma árvore comum naquela região. Todos os homens e mulheres que estavam lhe ouvindo ali sabia que árvore era aquela, e sabiam também que uma amoreira criava raízes profundas na terra e era a árvore mais difícil de se arrancar. Tem árvore, você sabe bem, que as raízes não se aprofundam tanto e que você consegue arrancá-la até com mais facilidade, sim ou não? E tem árvore, como a amoreira, que as raízes se aprofundam muito na terra, e é muito difícil de arrancar uma amoreira do chão. E por que Jesus está fazendo esse comparativo? Ele está dizendo assim: se você tiver fé, você vai conseguir arrancar a amoreira. Ou seja, uma coisa muito difícil, que requer muito esforço, que requer tempo, que requer determinação, que requer dedicação, que requer trabalho, você vai conseguir fazer se você tiver fé. E tem milagre que somente o poder sobrenatural da fé pode te proporcionar a contemplar. Tem coisas, escute bem o que eu vou dizer agora. Tem coisas que você pode fazer, não depende de Deus. Tem coisas que, se você se esforçar mais, se dedicar mais e for em frente, você faz. Isso é o natural. Mas tem coisas que é sobrenatural, e o sobrenatural não cabe a nós. Se o milagre que você tem pedido a Deus, se a oração que você tem feito
a Deus, você tem consciência que somente o sobrenatural de Deus poderá fazer com que você venha tomar posse, a primeira avaliação que você tem que fazer em relação a você mesmo é como está a sua fé para viver esse milagre. Porque uma mulher, ela só pode gerar um filho se ela tiver a semente do homem, o sêmen. E qualquer pessoa só pode viver milagres se tiver fé. Em Hebreus, no capítulo de número 11, leia comigo que vai dizer o versículo de número 1. Hebreus 11, olha o que diz o versículo de número 1. Ainda no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É fantástico analisar esse versículo aqui, porque o escritor aos Hebreus está explicando a fé assim, ó. É uma coisa que você não vê, mas você aguarda aquilo, porque ainda que você não veja, você tem certeza que assim será feito. Amém? E eu sei que esse milagre, essa resposta de Deus que você está aguardando, é justamente isso que nós acabamos de ler. Você não vê. Quando você conta para alguém, alguém acha até absurdo. Quando você comenta com alguém, tem pessoas que até dão risadas. É ou não é? Às vezes você conta para uma pessoa que é cristã como você, e a pessoa diz assim: eu não tenho uma fé igual à sua. Às vezes tem outras que até duvidam, mas você acredita tanto, ainda que você não veja, mas você acredita tanto, que você se mantém firme neste propósito. Isso é o sobrenatural, pessoal. Você não está vendo, mas você continua esperando, você continua aguardando, crendo que uma hora Deus vai fazer. Quem crê que Ele é poderoso para fazer, diga glória a Deus. Você tem fé para isso de verdade? Então a semente você já tem. Se há fé dentro do seu coração, uma coisa eu posso te garantir: essa fé, que é uma semente, ela ainda vai dar muitos frutos na sua vida. Pode gravar isso que eu estou falando nessa tarde. Que dia é hoje da semana? Sexta-feira. Que dia é hoje do mês? 26. Que ano é esse que nós estamos vivendo? Sexta-feira, dia 26 do mês de maio de 2023. Você me ouviu dizer, e você ouviu eu falar, grava o que eu estou dizendo:
essa semente chamada fé que você tem no seu coração ainda vai dar muitos frutos, muitos milagres, muitas bênçãos e muitos testemunhos para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Diga glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando a mulher fica grávida, a partir do momento que ela tem a certeza que está grávida, ou o teste de farmácia, ou o teste de laboratório, ou quando a mulher ela já teve mais de uma gravidez, ela tem consciência que ela está grávida, ela sabe que está grávida, a partir dali passa-se a ter um cuidado redobrado com a mulher, sim ou não? Quando ela tem a confirmação que está grávida, a partir dali ela passa a ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque nós sabemos que infelizmente muitas mulheres sofrem abortos espontâneos, muitas mulheres acabam perdendo o bebê e algumas até depois de muitos meses. A gente já ouviu casos de mulheres que estavam ali prestes a dar à luz nas últimas semanas, porque as mulheres sabem bem, não conta meses, conta semanas, é ou não é, mulheres? Ali nas últimas semanas, e por conta de um acidente, de uma enfermidade, de um problema que foi gerado, a mulher infelizmente acabou perdendo o bebê. E como eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, já está pegando a visão, a partir do momento que uma pessoa ela está no processo de ver o milagre nascendo e tomar posse do milagre, ela também tem que ter cuidado para não perder o seu milagre. E tem uma coisa que faz qualquer pessoa perder o milagre, é o pecado. Eu quero que você vá comigo agora no Antigo Testamento, a Isaías capítulo 59. Se você crê que você vai tomar posse do milagre, o milagre está sendo gerado na tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas você tem que ter cuidado para não perder. Assim como uma mãe, uma mulher, toma todos os cuidados no seu período de gestação, se você crê que você está gestante, vai tomando posse aí. Se você crê que você está grávida, que está grávido, estou falando da gravidez do milagre, pelo amor de Deus, né? As irmãs ficam logo assustadas, vira a boca para lá, pastor. Quem não quer engravidar, lógico, né? E para os homens pega até mal, né? Poxa, o pastor está dizendo que eu estou grávido, mas eu quero que você entenda que essa gravidez aqui é a gravidez do milagre. O milagre está sendo gerado aí na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Mas você tem que ter cuidado para quê? Para não perder. Para não perder esse milagre. E o que faz você perder o milagre é o pecado. Isaías 59, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado
para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Já que eu estou falando de gravidez, eu vou falar de uma mulher grávida que até viu o filho nascer, mas o filho morreu posteriormente. E por que o filho morreu? Porque esse filho, ele foi concebido em pecado. Eu estou falando de Davi, Batseba e o primeiro filho deles que morreu. Davi era um homem casado, rei, poderia ter, pelo menos na visão do homem, quantas mulheres quisesse. Deus nunca aprovou isso. Amém, gente? Deus nunca aprovou isso. Mas por muito tempo, Deus permitiu. Mas nunca foi do querer de Deus. Porque Deus fez Adão e Eva. Se Deus quisesse que o homem tivesse 2, 3, 4 ou mais mulheres, Ele teria feito não apenas Eva, mas teria feito outras mulheres. Sim ou não? Ele disse: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma adjuntora. O homem foi que achou por bem ter uma segunda, uma terceira, ainda que Deus nunca tenha gostado, Ele permitiu. Davi tinha vários. E um dia, ele olhou do alto do palácio onde ele estava, uma mulher se banhando, e ele ficou apaixonado por aquela mulher. E sendo rei, ele deu uma ordem: traga. E ele foi avisado: Senhor, mas esta mulher é casada, e seu esposo é Urias, soldado do seu exército. Mas Davi já estava tão dominado pelo pecado, pela concupiscência dos olhos, da carne, que ele queria ter aquela mulher para ele. E não teve jeito. Levaram Batseba, tiveram relações, ela fica grávida. Davi sabia qual era a punição para uma mulher que era pega em adultério. A mulher deveria ser apedrejada junta com o homem, porque a Bíblia diz que o homem adúltero também deveria ser. Mas ele, sendo o rei, quem ousaria fazer alguma coisa com ele? É ou não é? Mas a mulher corria risco. Então ele manda chamar Urias, que estava em guerra, estava na batalha. Ele quer que Urias vá para casa para que ele possa dormir com a sua esposa, ter relações com a sua esposa, para que posteriormente, quando a barriga começar a crescer, ninguém duvidar que o filho era do marido dela. Só que o Urias não aceita, de nenhuma forma ele quer voltar para casa, bate o pé e não vai. Só teve um jeito, pensou Davi: esse homem vai ter que morrer. Ele faz uma carta, e nessa carta dizia que Urias deveria ser colocado à frente da batalha, sem homens para protegê-lo, para que Urias fosse morto na mão do inimigo. Davi fecha a carta, sela com seu anel de selar, e dá ordem para entregar para Joabe, seu general. E dá a carta na mão de quem? Do próprio Urias.
Urias está levando a carta que está lhe condenando à morte. E em tudo isso, o pecado está dominando as ações de Davi. Você está entendendo, sim ou não? Conforme Davi ordenou, assim foi feito. Joabe assim o fez, Urias morreu. A notícia chegou, o que foi que Davi fez? Traz ela, porque vou assumi-la como minha mulher, e a partir de agora ela é uma de minhas esposas. O menino nasce e imediatamente adoece. Aí o que Davi faz? Davi ora, Davi faz jejum, Davi clama a Deus, mas mesmo assim o menino morre. Por quê? Por conta do pecado. Então repare bem, muito do que Deus tem para fazer em nossas vidas, Deus ainda não o fez por conta do pecado. Quando eu digo que o diabo não tem poder contra nós, é porque ele não tem poder contra nós. Somos nós que entregamos o poder na mão do diabo quando pecamos. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E o principal impedimento para que você viva o sobrenatural, para que você viva milagres, é o pecado. E assim como uma mulher grávida que está gerando o seu grande milagre no ventre, o seu filho ou filha, amado, amada, esperado, esperada, tem todo o cuidado para não perder o filho, você tem que ter cuidado para não perder o seu milagre. Amém? Muitos já perderam o milagre, porque ainda que tiveram fé para orar, para fazer jejum, para fazer a campanha, para vir na igreja, para orar às madrugadas, para clamar a Deus, acabaram caindo no pecado e perderam o milagre. Quem está compreendendo, diga amém. Por isso disse Jesus: o Espírito está o quê? Está pronto. Mas a carne é o que, pessoal? Cuidado para não perder a bênção, caindo no pecado. O tentador vai vir quando o diabo sabe que você está no caminho certo, que você está vindo na igreja, que você está orando, está fazendo jejum, está buscando a Deus. O diabo sabe que Deus vai te abençoar. Amém? E quando ele sabe que Deus vai nos abençoar, ele vai vir com toda a força, ele vai preparar inúmeras tentações para nos fazer cair no pecado, porque ele sabe que se cairmos no pecado, nós vamos perder o milagre, mas nós vamos vencer as tentações. Amém, igreja? Assim como Jesus venceu a tentação no deserto, nós também vamos vencer a tentação e não vamos cair no pecado. E quando vencermos todas as tentações, iremos tomar posse do nosso milagre. Deus mandou um anjo para anunciar a Maria que ela iria dar à luz a um filho, ou seja, que o sobrenatural iria acontecer. Quando Jesus venceu a tentação, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Ou seja, quando você vencer o maligno, Deus mandará um mensageiro, o anjo dele, trazer a resposta e o teu milagre. Amém. Oh glória! Diga: eu creio nisso. Amém, gente. Queridos,
Qual é o período normal de uma gestação de uma mulher? 9 meses, que em semanas são quantas semanas, irmãs? 40 aí? Quantas semanas são? 42? 9 meses, 42 semanas, o normal, né? Ou seja, assim como uma gestação tem tempo determinado para acontecer, um milagre também tem tempo determinado para acontecer. Aqui em João 16, no versículo de número 21, olha o que diz aqui o Senhor Jesus, ó. João 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém, gente? Ou seja, a mulher esperou todo o tempo, quando ela está ali prestes a dar à luz, ela vai sentir muitas dores, e conversando com algumas, realmente parando para pensar, deve ser uma dor, em mulheres, muito, muito forte e muito intensa, que dependendo do horário que a mulher entra em trabalho de parto, até a hora que a criança nasce, são aí horas e horas de dor e sofrimento. Com exceção daquelas que, ou por necessidade fisiológica, ou por opção, optam pelo parto cesáreo. Ainda que o mais recomendado é que a mulher faça de tudo, como também os especialistas que lhe acompanham, que o parto seja normal por conta da rapidez da recuperação. Então é uma dor muito intensa. Só que a partir do momento que a criança nasce, a felicidade toma conta do coração daquela mulher, e o sorriso misturado com choro e alegria toma conta do rosto dela, é ou não é? Mas ela teve que esperar ali, ó, em média 9 meses, noites sem dormir, incômodos, mudança no corpo, mudança de humor, autoestima. Não se compara a uma gripe que um homem sente, né? Uma dor de cabeça que nós homens sentimos, não se compara, né? Porque quando a gente está com dor de cabeça e com gripe, parece que a gente vai morrer, né, homens? Sim ou não? Acho que a nossa gripe é mais forte do que a dor do parto, né? Com brincadeiras à parte, Deus escolheu bem quem iria gerar, porque apesar de que o homem tenha mais força física, a mulher sabe lidar muito mais com determinadas situações e circunstâncias do que os homens. E depois de todo esse período, ela dá à luz aquela criança, e ela passa a sentir, não apenas quando a criança nasce, mas até antes, um amor que só fica abaixo do amor de quem? Do amor de Deus. Porque eu estou dizendo? Não, porque a própria palavra diz que o amor que mais se assemelha, que mais se aproxima do amor de Deus,
é o amor de uma mulher para com o seu filho. Mas ela soube esperar todo o tempo necessário e passar tudo que tinha de passar para tomar posse do seu milagre. Eu sei que não serão só 9 meses que você vai ter que esperar para tomar posse do seu milagre. Pode ser que você já esteja esperando há mais de 1, há mais de 2 anos. Pode ser que já esteja durando algum tempo. Mas eu quero que você continue crendo, continue acreditando, continue confiando, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Amém, gente? Há tempo de tristeza, mas também há tempo de alegria. Há tempo de escassez, mas também há tempo de muita abundância. Hoje você pode estar por baixo, mas amanhã você pode estar por cima. Como disse Paulo, sei ter muito, também sei ter pouco. Em tudo foi instruído, em tudo fui preparado. E ele finaliza dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele tem nos fortalecido para que nós venhamos nos manter firmes até tomar posse daquilo que Ele tem preparado para nós. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.